Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui na nossa série, a nossa playlist Mapa do Tesouro, na qual eu trago vídeos para você que não sabe nada sobre o Tesouro Direto, até para você que já conhece, mas gostaria de aprofundar os seus conhecimentos. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação para você receber todos os vídeos, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Tesouro IPCA principal, aquele título de renda fixa na qual te protege da inflação. Se você gosta desse título e quer conhecer um pouco mais, dividiremos esse vídeo em duas partes. Na primeira parte vamos explicar o que é o Tesouro IPCA, quais são os IPCAs disponíveis, por que um varia mais do que o outro, e vamos falar da marcação a mercado, ou seja, a venda antecipada desse título, que pode te dar lucro ou pode te deixar no prejuízo. Então vamos começar o vídeo sem enrolação, vamos direto então às informações. O que você precisa saber inicialmente? O que é o Tesouro IPCA? Então o Tesouro IPCA é um título de renda fixa na qual a rentabilidade dele está atrelada à inflação. A inflação medida pelo quê? Pelo índice oficial do governo, que é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É isto que é essa sigla. É o índice que é divulgado mensalmente pelo governo, dizendo se a inflação subiu ou se a inflação caiu. Tem também o outro índice, que é o IGPM, muito utilizado para reajustes de aluguéis no Brasil. Então vamos lá. Esses títulos, então, os Tesouro IPCA, nós vamos falar nesse vídeo do Tesouro IPCA principal. E mais adiante gravaremos um sobre o Tesouros IPCAs com juros semestrais. Esses títulos, eles pagam uma remuneração para você composta de duas partes. Uma primeira parte é uma taxa pré-fixada. Você fica sabendo dessa taxa no momento da compra do seu título. E uma segunda parte é a inflação. É pós-fixada. Você só vai saber quando você vender o seu título. Então acompanhe aqui comigo, aqui no gráfico, para você entender. Hoje, por exemplo, a data que eu gravo esse vídeo, dia 3 de agosto de 2021, nós estamos aqui no IPCA 2026, que é o título mais curto que nós temos. Nós temos aqui, então, atualmente o IPCA 2026, o IPCA 2035 e o IPCA 2045. Além desses, temos os IPCAs que pagam cupons ou juros semestrais, que é o 2030, 2040 e 55. Vamos nos concentrar aqui no 2026. Então a taxa pré-fixada hoje está aqui, ó, 4,16%. Essa é a parte pré-fixada que você fica sabendo no momento da compra. E além disso, você vai receber a inflação. Só que tem um detalhe, você vai receber esses valores desde que você leve até o vencimento. Ou seja, o vencimento do título é 2026. Se você carregá-lo até o vencimento, anualmente você recebe então isso, de maneira que chegando ao final do título, o rendimento acordado você receberá. Pode ter variações ao longo dos meses, mas no final desses aproximadamente 5 anos, você vai receber exatamente o que foi acordado. Então, falando um pouco mais do título IPCA, é um título mais arrojado que o Tesouro Selic. Se você quer conhecer mais o Tesouro Selic, que é aquele título vinculado à taxa de juros, aqui ó, um card aqui no alto com 2 vídeos detalhando tudo do Tesouro Selic. Até porque a taxa de juros está subindo e vai continuar assim até o final do ano. E talvez você queira então acompanhar mais de perto. Por outro lado, se você quer entender um pouco mais do Tesouro Pré-fixado, é o outro card aqui do alto. Então veja, ele é mais arrojado que o Tesouro Selic, entretanto, é menos que o Tesouro Pré-fixado. Por que é menos? Porque o Tesouro Pré-fixado você compra e a taxa já está ali. A inflação pode chegar a 20, a 30, a 100, ou pode chegar a 1, e ela vai ser aquela mesma taxa. Se você comprou um Tesouro Pré-fixado, a sua taxa já vai estar definida no momento da sua compra, que hoje, por exemplo, está em 8,97, o Tesouro Pré-fixado 2024, 8,97. Prosseguindo então, é possível ter prejuízo então nesse Tesouro IPCA? Com certeza. Quais seriam as possibilidades de prejuízo? Bom, a primeira situação é se você vender o título antes do vencimento, porque a sua taxa varia. E nós vamos trazer um exemplo prático para que você entenda. Então grava aí comigo. É um título que te protege da inflação se você levar até o vencimento. Segunda informação, é um título que tem períodos variados de vencimento. Ou seja, é um título de médio a longo prazo. O primeiro é o 26, o segundo está aqui, é o 35, e o terceiro você só baixa a sua barra de rolagem aqui, ó, é o 45.
Então é um título de médio e de longo prazos. Prosseguindo então, eu peguei agora na tabela do Tesouro, na data de hoje, e carreguei aqui para vocês quanto que está sendo acordada a rentabilidade para quem comprasse agora, no momento que eu gravo esse vídeo, cada um desses títulos. Lembrando que as taxas mudam 3 vezes ao dia. Tem a taxa de abertura, uma taxa que se altera no horário do almoço, geralmente por volta de 1 da tarde, e temos uma taxa também de fechamento. Então verifica comigo aqui. Tesouro IPCA 2026, ele está pagando a inflação, que é o que você já sabe, mais a taxa de 4,16%. Um investimento mínimo de R$ 58,00. Veja que esse IPCA é o mais alto, os outros dois em torno de R$ 39,00. Além disso, nós temos o valor unitário aqui do lado e o vencimento. Então, o IPCA 2026 vai vencer em 15 de 8 de 26. O 2035 em 15 de 5 de 35. E o 45, 15 de 5 de 45. Outra informação importante dessa tabela é o seguinte. Veja que a taxa aqui, a taxa pré-fixada tanto do 2035 quanto do 2045 são iguais. E vão continuar iguais por um bom tempo. Isso, para mim, é uma inconsistência do Tesouro Direto. Porque, veja, imagina que você vai emprestar um dinheiro para alguém. Essa pessoa fala que vai te pagar em 1 mês. Provavelmente você vai cobrar pouco de juros. Mas uma pessoa que vai pagar, por exemplo, em 10 anos, você vai cobrar um juros maior, porque o risco de inadimplência é maior. É o que nós estamos verificando aqui, ó, uma diferença de 10 anos, entretanto, a taxa é a mesma. E é por essa razão que o preço deles está mais baixo. Por quê? Ele vai vencer somente em 15 de 5 de 45. E eu vou explicar sobre o preço na próxima informação. Aqui você tem 2 gráficos que você pode observar. Aqui esse gráfico da esquerda é o IPCA 2026. Ele foi lançado então em 2020 e veja que as taxas dele não variam muito. Por que não variam muito? Pela proximidade de vencimento do título. Então não tem como essas taxas variarem muito. Veja que o máximo que ela chegou foi aqui, ó, a 4,5 e o mínimo foi em torno de 2. Então temos uma variação aqui de aproximadamente 2,5. Entretanto, pegando aqui o IPCA 2035, veja que ele chegou a 8%. E a taxa baixou aqui, ó, para quase 2,5%. Então, de 2,5% para 8%, nós estamos falando de 5,5% de variação. E, além disso, esse título ele vence bem lá para frente. Então, é possível que as taxas variem bastante ao longo do período. Entenda isso, então, para você que quer, às vezes, aportar num título e não está disposto a enfrentar grandes variações, fuga do título longo. Se você gosta de grandes variações, fique nele. Por outro lado, se você gostaria de pequenas variações, mas que te proteja da inflação, é o IPCA 2026. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí o super like e deixe nos comentários qual a sua dúvida, que nós estamos lançando uma série nova, na qual, além de responder de forma escrita, o seu vídeo pode aparecer então a sua dúvida detalhada no próximo vídeo. Seguindo então falando desse título, como que é calculado então o valor desse título, ou seja, a sua rentabilidade? Os títulos vinculados ao IPCA principal, que são esse aqui, não é com juros semestrais, IPCA principal, a rentabilidade dele é R$ 1.000 em 15 de 7 de 2000, mais a inflação até o vencimento. Vou repetir para você entender. Você pega R$ 1.000 e atualiza ele desde 15 de 7 de 2000 com a inflação até o vencimento. Se você quiser fazer isso, você digita aí no Google, calculadora do cidadão IPCA. E aí vai te abrir para você fazer esse cálculo. Você vai colocar a data inicial, tá aqui, ó, 7 de 2000. A data final, estou colocando 6 de 2021 porque ainda não saiu o IPCA de julho. O IPCA sai por volta aí do dia 9 aproximadamente. E coloquei aqui um investimento supondo de R$ 1.000. Então veja que hoje estaria aqui, ó, o valor corrigido em 3.573. Como esse título vai sendo corrigido com o tempo, esse valor vai subindo, de maneira então que lá em 2026 vai estar valendo ainda mais. Então é isso que você precisa entender, como é calculado esse valor, R$ 1.000 e mais a atualização então pelo IPCA. Prosseguindo aqui no vídeo então, marcação a mercado. Você que quer comprar um título IPCA ou que já comprou e quer vendê-lo antes do vencimento, preste muita atenção nessas informações aqui agora. Vamos supor que você comprou um título aqui a uma taxa de R$ 3,77 e pagou nesse título aqui, esse valor, R$ 2.955. Você está supondo que por ser uma renda fixa ele sobe aqui, ó, como se fosse essa linha laranja, que é o que nós chamamos de marcação na curva. Só que não, o título ele varia ao longo do tempo. Veja aqui no nosso gráfico como que é essa variação. Todo dia nós temos uma cotação diferente. E aqui, se a cotação varia, o preço também. E aí você tem que gravar uma relação. Se a taxa está subindo, significa que o preço está caindo.
Acompanhe aqui comigo, veja aqui, nos últimos 30 dias, a taxa mais baixa foi 8,13, no dia 22/7. Então grava aí, 22/7, 8,13. Vamos ver o preço. Olha o que aconteceu aqui, nós vamos verificar o preço mais alto, foi dia 22/7. É exatamente o inverso que você pode verificar. Então grava a relação. Você tem que comprar com uma taxa alta e vender quando ela estiver baixa. Por quê? Você comprou com uma taxa alta, significa que você pagou um preço baixo. Logo, se você vai vender com uma taxa baixa, você vai então vender com um preço alto. Essa é a relação simples e direta para você. Então vamos para cá. Por que as taxas variam? Elas variam em função de dois principais fatores que podem se dividir em inúmeros outros, mas essencialmente são por expectativas políticas e econômicas internas e externas. Então, por exemplo, se no Brasil as expectativas pioram, é o segundo item, significa o quê? Que o risco de emprestar dinheiro para o governo aumentou. Logo, as taxas sobem. Veja, grave essa relação. Expectativas pioraram, as taxas sobem. Veja o que está acontecendo nesse momento. As taxas estão disparando, porque tem saído notícias não muito agradáveis do ponto de vista econômico. Então as taxas estão subindo muito rapidamente. Por outro lado, trazendo uma estabilidade econômica, política, uma maior tranquilidade para o país, com o risco fiscal caindo, enfim, situações então de expectativas fazem então com que as taxas se reduzem. Por quê? Se há uma tranquilidade econômica, não tem por que o governo vender um título com uma taxa alta. Ele vai vender com uma taxa baixa porque o risco reduziu. Então grava comigo, você compra aqui a taxa e ela vai variando ao longo do preço. E no vencimento, vai te pagar R$1.000 mais a inflação corrigida. Vamos seguindo aqui. Falando agora aqui de um exemplo prático de marcação a mercado. Supondo a taxa aqui então em 3,77, você comprou. Logo depois essa taxa caiu para 3,5. E depois essa taxa foi subindo e numa determinada data chegou a 4%. Como é que fica o seu título? Então vamos lá. Se você comprou a 3,77, o que aconteceu? As expectativas melhoraram, porque a taxa primeiramente caiu. Veja, se você comprou 3,77 e vendeu alguns meses depois a 3,5, provavelmente você teve um bom retorno, um lucro na marcação a mercado. Por outro lado, se as expectativas pioraram e logo depois que você comprou a 3,77 subiu para 4.000, é muito importante que você olhe se você não está com prejuízo na marcação a mercado. E como é que você olha isso? Lá no site do Tesouro Direto, lá no alto, à sua direita, aqui, ó, aqui você tem a central de atendimento. À direita dela tem notícias e do lado tem login. Lá você vai clicar, colocar o seu CPF e vai colocar então a sua senha. Se você não tiver, vai fazer um cadastro e você vai conseguir verificar todos os títulos que você já comprou e que você já vendeu, todo o histórico dele. E lá você vai conseguir visualizar a sua rentabilidade para não vender com prejuízo. Anota aí essa dica aí para que você aprenda. Ou então, assiste esse vídeo aqui, ó. Eu detalho num vídeo como você acompanhar a sua rentabilidade. Falando mais sobre a marcação a mercado. O que muda para você que já comprou o título? Então você já comprou o título. Se você vai levar até o vencimento. Então você comprou a 3,77 e a taxa hoje, vamos colocar aqui novamente, taxa 4,16 se eu não estou enganado. 4,16. Você comprou a 3,77. Vamos verificar aqui, ó. 6 de julho, 3,77. A taxa subiu, depois ela foi caindo. O que acontece para você que vai levar o título até o vencimento? Não muda absolutamente nada. Você vai receber o 3,77, que é a sua taxa pré-fixada, e mais a inflação do período. Qual vai ser a inflação? Não sabemos. A cada ano vai ser divulgada a inflação do período. E lá em 2026, com certeza, você vai receber todo esse acumulado, sendo pago parcialmente. Mas não é uma divisão exata. O governo pode pagar uma parte mais em 2021, uma parte a menos em 2022, mas o importante que é, o que foi contratado, essa taxa pré-fixada e inflação, você recebe toda até o vencimento, desde que não venda antes. Segunda situação, se desejar vender antes, o que pode acontecer? Você pode ter aqui à sua esquerda um lucro ou você pode ter um prejuízo na marcação a mercado. Quando é que você vai ter lucro? Você comprou a 3,77 e a taxa de juros caiu. Se a taxa de juros caiu, lembrando da relação, o preço subiu. Então você comprou num preço e o preço está mais alto. Logo, qual é o resultado? É um lucro. Grava bem essa relação. Taxa de juros caiu, o preço subiu e você tem então lucro. Por outro lado, para ter um prejuízo é o inverso.
A taxa de juros então subiu, saiu de 3,77% para 4%. Se a taxa de juros sobe, o preço reduz. E qual é o resultado? Um prejuízo na marcação a mercado. É isso que você precisa gravar para entender de marcação a mercado. Só que muitas pessoas acham que elas só vão receber esse valor e não podem ganhar mais na marcação a mercado. Então verifica aqui comigo. Se você comprou esse título a 4,16 e vamos supor uma inflação média ao longo do período, vamos supor que a inflação média de cada ano seja 5%. 5% em 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Você vai receber em média 9,16% bruto, rentabilidade bruta, sem imposto de renda. Agora veja aqui um cálculo desse. Suponha que você comprou um título, aqui é o IPCA 2035, nessa data, 25/9/2018. Nessa data, o preço estava R$ 1.199. Veja que ele estava aqui, ó, um preço baixo. E aí, o que aconteceu? O preço foi então subindo. E aí você vendeu ele em 4/11/2019. Olha aqui, ó. Quanto estava o preço? R$ 2.091. Qual foi o seu ganho aqui em aproximadamente 3 meses e meio? 74%. Quem disse que a renda fixa não dá retorno? Então anota aí, foi de 74% em pouco mais de um ano. Entenderam agora como funciona a marcação a mercado? Se você não entendeu, deixa aí a sua dúvida, porque daqui a pouco faremos a produção do segundo vídeo e aí você vai entender por completo o Tesouro IPCA principal, aquele título que te protege da inflação. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e acompanhe os vídeos aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.